Olá, vou procurar demonstrar aqui como que a gente pode ter um gráfico diferenciado e permitindo possibilidades de comparação usando caixa de combinação, certo? Duas caixas de combinação, que é um recurso aí da Guia Desenvolvedor. Vamos lá. Eu preparei aqui uma situação que é o seguinte: eu tenho aqui uma equipe de gerentes da Paraíba e também uma equipe de gerentes de Goiás. E eu tenho aqui um evolutivo mensal, vamos supor que de vendas, de um certo semestre. E eu quero fazer um gráfico onde eu posso escolher um gerente na Paraíba e comparar com um certo gerente de Goiás. Mas eu não quero ter um gráfico fixo para comparar, por exemplo, Márcio na Paraíba com Cíntia de Goiás. E outro gráfico para comparar Júnior com Alex. E outro gráfico para comparar Alessandra com Ismael. Eu quero ter apenas um gráfico que me permita, com clique, com alguns cliques aí, né, na caixa de combinação, que eu vou mostrar como que a gente pode utilizar. Eu quero ter a possibilidade de fazer a comparação no mesmo gráfico. Eu não quero ter vários gráficos, até porque isso é improdutivo, muitas vezes, certo? Então, eu quero ter um gráfico de colunas, sempre com uma coluna da Paraíba, algum dos 5 gerentes, e outra coluna comparativa com algum dos 6 gerentes aqui de Goiás. Toda vez que eu quiser, eu troco de gerente para poder fazer comparativos entre eles. Como é que isso pode ser feito, né? Então, vamos lá. Primeiro passo é a gente entender que o gráfico ele não vai ficar nessa área, nem tão pouco nessa. Eu tenho que criar aqui uma área variável. Na verdade, não área variável, né? Mas uma área fixa, mas que poderia ter valores variáveis, conforme eu escolha na minha caixa de combinação. Então, como poderá ser isso? Eu vou escolher aqui, ó. Vou clicar aqui nesse rótulo e vou colar aqui do lado, certo? E já vou deixar aqui, ó, a tabela pronta para receber valores, certo? Essa minha área aqui, ó, que eu defini agora, pronto. Essa minha área será a área do gráfico. Então, o meu trabalho vai ser somente colocar fórmulas que sempre selecionem nessa linha aqui um gerente aqui da Paraíba, e na linha aqui de baixo selecione por vez, toda vez que eu clicar, quiser mudar, um gerente para Goiás. Vamos supor que eu estou comparando duas filiais, certo? Goiás e Paraíba. E toda vez que eu fizer essas seleções diferentes com a minha caixa de combinação, eu vou ter aqui valores novos e, por consequência, isso vai ter reflexo no gráfico, até porque o gráfico pega tudo que tiver aqui. Se o valor de janeiro aqui, por exemplo, para Paraíba mudar, sair de Márcio, né, com 19 mil e mudar para Alessandra 29, a coluna no gráfico vai automaticamente também aumentar e por aí vai, ok? Acontece isso. Eu tenho essa área aqui, então qual é o próximo passo? Eu preciso preencher essa tabela aqui, certo? Com um gerente aqui por vez para Paraíba e outra vez aqui embaixo eu quero ter o de Goiás. Mas a gente precisa agora somente rebuscar um pouco do conceito, que é o seguinte: o que vai me fazer mudar esses dados aqui vão ser células de controle. Eu vou ter uma célula escolhida para Paraíba e outra para Goiás, e em cada uma dessas células eu vou ter um valor que vai fazer com que os dados mudem toda vez que eu clicar. Essas células aqui serão as variáveis, serão células de controle. A gente vai entender agora melhor o que é isso ao fazer e configurar a nossa caixa de combinação para cada estado. Para criar essa caixa de combinação, eu venho aqui na Guia Desenvolvedor, botão inserir, clico aqui, ó, caixa de combinação. Vou clicar em qualquer célula e fazer um desenho, certo? É nessa caixa aqui que vai aparecer a relação do gerente da Paraíba, né? E depois eu posso fazer também uma, que eu vou inclusive duplicar, para poder ver os gerentes de Goiás. Como é que eu posso configurar essa caixa de combinação? Porque por enquanto eu tenho apenas o desenho, e isso por si só não me diz nada, não serve de nada, certo? Com ela selecionada, clico com o botão direito, escolho a última opção aqui, ó, formatar controle. Aqui é que está o segredo. Intervalo de entrada. Eu tenho que definir as células que tem os nomes dos gerentes da Paraíba. Então, seria aqui esse intervalo. Vínculo da célula. Em qual célula eu vou colocar o número que corresponde à minha escolha? Veja só. Como assim número que corresponde à minha escolha? Nessa relação aqui de gerentes da Paraíba, que vai de Márcio até Alessandra, eu tenho 5 nomes. Se eu por acaso escolher a Alessandra, a minha escolha é 5. Se eu escolher o gerente Pedro, minha escolha resulta em 2. Se eu escolher o gerente Márcio, minha escolha resulta em 1. Então, toda escolha que eu fizer dentro dessa caixinha aqui, quando ela estiver devidamente configurada,
vai me resultar em algum número inteiro, de 1 até 5, que corresponde ao gerente escolhido. É a posição do gerente na lista. Eu tenho aqui Agatha, que é a quarta na lista. Então, se eu escolher Agatha, eu vou ter alguma célula, o número 4. Ok? Como é que eu posso ver isso mais na prática? Eu vou definir um vínculo da célula. Em qual célula eu vou colocar esse número, que corresponde à minha escolha? Eu vou colocar aqui, ó, para ficar fácil de organizar, certo? Linhas suspensas, eu vou colocar aqui 5, porque eu tenho 5 gerentes na Paraíba. Se eu colocar mais, o Excel não vai dar diferença. Ele mostra apenas esses 5. Se eu colocar menos, eu vou ver a quantidade menor. Uma quantidade menor do que eu tenho. Embora eu possa rolar para ver mais. Por exemplo, se eu colocar aqui 2, toda vez que eu clicar aqui nessa caixa, eu vou ver apenas Márcio e Pedro, que são os 2 primeiros. Eu não viria de imediato de Júnior até Alessandra. Então precisaria rolar um pouco nessa caixa de combinação para ver o restante. Então eu quero ver todos de uma vez só. Sempre que eu clicar, coloco aqui 5. Aqui marco sombreamento porque eu acho que fica melhor de visualizar. Pronto, configurei. Se eu clico agora na caixa, o que acontece? Eu tenho aqui os 5 nomes, de Márcio até Alessandra. O que eu falei sobre célula, variável, célula de controle e vínculo da célula, que eu defini aqui esse local. Vou até colocar também na mesma cor, certo? Seria o seguinte, ó, se eu escolher Pedro, ele é o segundo da lista, da relação aqui, então eu vou ter lá, ó, o número 2, que é colocado. Isso aqui é o que a gente precisa, na verdade, para poder ter nosso resultado, certo? Essa parte aqui é a mais importante. Essa célula aqui é o que vai conduzir as fórmulas que eu vou colocar aqui nessa linha, em amarelo, para os dados que eu preciso. Ok? Se eu colocar aqui, por exemplo, se eu escolher Alessandra, seria número 5, Márcio número 1, entende? Corresponde a essa relação aqui. Eu quero fazer agora a caixa para a equipe aqui de Goiás. Para não ter tanto trabalho, eu vou selecionar aqui a da Paraíba, vou clicar, vou colocar o atalho Ctrl D de dado, certo? Ctrl D, nesse exemplo aqui, é uma abreviação do Ctrl C mais o Ctrl V, porque você copia e cola, então o Ctrl D já faz a mesma coisa de uma vez só. Nessa caixinha aqui, ó, que está igual à da Paraíba, eu vou alterar aqui alguns parâmetros para poder definir a equipe de Goiás. Intervalo de entrada, eu estou pegando aqui, ó, veja só o que é que você evidencia para mim. Ficar assinalado aqui, né? Eu vou trocar isso aqui, selecionei. Eu nem preciso deletar agora para mudar meu intervalo, basta que eu selecione o novo. Ok, vínculo da célula. Eu defini I4 para Paraíba, então para Goiás eu posso clicar aqui, ó, selecionei tudo, defini I5 aqui embaixo. Linhas suspensas, eu vou colocar 6 porque eu tenho 6 na equipe. Dei ok. Olha o que acontece. Agora eu tenho a equipe de Goiás. Coloquei aqui, ó, Bruno, que passa a ser o 6º. Aqui, certo? Eu vou colocar aqui o primeiro em cada um. Eu tenho aqui Márcio, que já é o primeiro, eu vou colocar aqui Cíntia. Veja que fico em 1. Vou colocar o terceiro de cada um, ó, Júnior, e depois Rodrigo. 3 e 3. Então tá. Agora eu tenho a estrutura mais ou menos pronta. Basta agora que eu utilize esses números aqui para preencher aqui as fórmulas devidamente. Como é que eu posso fazer isso? Bem, essas células aqui são de controle. Então as fórmulas que eu vou fazer tem que ter essas células aqui fazendo essa condução, esse direcionamento do resultado, certo? São células que vão sempre mudar conforme muda o clique, mas que estarão aplicadas aqui nas fórmulas e vão automaticamente trazer dados diferentes nas buscas que eu vou fazer. Eu podia fazer aqui um PROC V e eu, por exemplo, usar aqui a coluna auxiliar, colocar aqui de 1 até 5 e aqui de 1 até 6, mas eu vou fazer o que eu acho mais adequado fazer, né? E também mais simples de entender, que é usar a combinação das funções índice e corresp, certo? E também para facilitar um pouco, eu vou criar aqui nomes para poder usar os nomes nas minhas fórmulas. Essa parte aqui, ó, dos dados, eu vou nomear, já nomeei inclusive, na verdade eu vou excluir aqui os nomes para mostrar como seria isso, certo? Para não gerar dúvida. Vamos lá. Essa parte aqui, ó, esse intervalo de dados que vai de Márcio até a venda de Alessandra, eu vou selecionar e eu vou chamar de equipe underline PB. Essa outra parte aqui, selecionei, vou chamar de equipe underline GO. Agora eu vou dar um nome a esse intervalo aqui, ó, que é justamente importante para eu perceber na função corresp, para eu dar automaticamente a posição da coluna e fazer a função índice, que eu vou usar daqui a pouquinho,
é trazer a coluna correspondente. Ou seja, eu vou conseguir ter apenas uma fórmula que vai trazer aqui todos os dados da Paraíba, sem que eu precisasse mudar toda vez que a coluna mudasse, porque aí fica automático com a função corresp, que dá a correspondência, certo? Então, esse intervalo aqui, eu vou chamar ele de colunas. Então vamos lá, colocar a função índice aqui, matriz. Qual é a minha base geral de dados, de onde vão vir os dados que eu quero? Toda essa base aqui é amarelo, certo? Então, eu chamo ela de equipe PB. Já marcou para mim. Número da linha. Qual é a linha que eu quero? Na verdade, eu já tenho isso pronto. A linha que eu quero se refere a esse número aqui de fora. Esse 5 aqui, por exemplo, para a Alessandra, significa que eu quero essa quinta linha aqui da minha base. Então, eu clico aqui. Qual é a coluna que eu quero? Eu quero gerente, será a primeira coluna. Se eu quiser júnior, será a sétima. Isso vem automaticamente através da função corresp. Como é que ela funciona? Valor procurado. Eu quero a palavra gerente, onde? Dentro do intervalo que eu defini e que chamei de colunas, que está aqui em verde. Ó. Então, esse termo gerente aqui, por enquanto, aqui dentro, ele é o primeiro. Então, essa função corresp vai gerar no índice o número 1, que vai entender que eu quero pegar nessa coluna aqui. Ok? Então, para finalizar o corresp, eu boto um 0, porque eu quero correspondência exata. Fechei o corresp. Preciso agora fechar a função índice, certo? E eu tenho aqui, ó, Alessandra, que corresponde à minha escolha. Se eu modificar para Pedro, vai também. Eu posso agora copiar a minha fórmula e arrastar para cá? Posso. Na verdade, não. Eu preciso mexer com as referências. Eu clico aqui na minha fórmula duas vezes e percebo o seguinte. Onde tem aqui, ó, o I4, se eu mudar aqui para o lado, se eu copiar minha fórmula, viraria J4 e não daria certo. Então eu preciso fixar aqui, clico na referência I4 e aperto F4. Onde eu tenho aqui, ó, o J3, do jeito que está também estaria correto, não daria erro, porque eu vou arrastar apenas modificando as colunas. Mas eu vou fixar aqui, ó, a linha 3 para ficar mais estruturado, certo? Coloquei aqui esse front apenas na linha 3. Feito isso, eu posso confirmar com Enter, copiar minha fórmula, selecionar intervalos à direita e colar fórmulas, ok? E agora eu posso conferir. Eu selecionei Pedro, que vai de 49.000 até 48. Eu venho aqui conferir aqui, ó, 49.532 para janeiro e no final 48.004. Tá correto. Se eu colocar Alessandra, por exemplo, Alessandra, eu quero conferir maio, 21.191. Alessandra, maio, também bateu, ok? Então tá correto isso aqui. Agora, para fazer essa parte aqui da equipe de Goiás, eu posso fazer tudo de novo, mas eu posso também copiar a fórmula e mudar o que eu preciso. Seria o seguinte, eu copiaria aqui o texto da fórmula, certo? Ou então eu poderia também clicar na fórmula e colar aqui, ó, certo? Tanto faz. Vou fazer da primeira forma. Cliquei aqui no texto, entrei aqui no modo de edição, porque eu cliquei na célula duas vezes, copiei e colei. O que é que muda aqui? A minha base aqui não é mais equipe PB, vai ser equipe GO. Então veja que ao invés de pegar aqui em amarelo, ele pega em verde, equipe GO. Minha célula que define a linha, que é a minha escolha aqui de Rodrigo, que corresponde ao número 3 aqui por enquanto, não vai ser I4, vai ser I5. Ok? E agora eu posso dar um Enter, porque esse intervalo aqui de colunas é o mesmo aqui em cima e embaixo, então não precisa mudar. Vamos lá, fiz a primeira fórmula aqui, ele trouxe Rodrigo. Se eu modificar para Cíntia, também trouxe. Se eu colocar Sérgio, foi. Então basta que eu copie aqui minha fórmula, seleciono aqui as novas células, botão direito, colar fórmulas. Ok? Então aqui eu vou formatar como milhar, 100, casas decimais, certo? Só para conferir, eu coloquei aqui o último valor, que é Bruno, último gerente. A venda de junho é 26.401, bateu, e por aí vai. Bem, eu tenho aqui agora a minha tabela, que está variável, certo? Conforme eu mudei aqui os cliques, escolho aqui um valor diferente na caixa de combinação. E agora basta fazer o gráfico, é a parte final nossa. Selecionei aqui meu intervalo, na guia inserir, na seção aqui gráficos, eu venho aqui, ó, já coloquei um gráfico. Só para a gente encerrar, basta aqui fazer qualquer formatação, né? Então, eu vou fazer aqui uma formatação que, de repente, não fica tão ruim. Vou adicionar rótulo de dados a cada coluna aqui, né, a cada série. Tirar aqui esse eixo.
linha de grade horizontal. Vou dar um nome aqui ao meu gráfico. Vou colocar aqui, ó, comparativo PB versus GO. Seleciono meu gráfico, já defino aqui a fonte para todos os itens aqui, né? Essa fonte aqui que eu gosto bastante, a cor preta dela. Os rótulos aqui, ó, vou deixar em negrito. Minha legenda também, vou até aumentar um pouquinho. Vou dar um preenchimento sutil para essas legendas. E o contorno também. Certo? Vou colocar aqui o título em negrito. Essa série aqui eu vou colocar uma cor diferente para preenchimento. Essa aqui eu vou deixar um azul, mas vou mudar. Colocar um tom mais sutil. Ok? Está praticamente pronto o meu gráfico. Basta agora que eu escolha onde eu vou deixar o gráfico, porque eu não quero que misture aqui com os dados que estão atrás. Ok? E também colocar os controles dentro do gráfico para ficar melhor de visualizar e de fato dar um significado ao controle e fazer, né, isso aí de uma forma mais interativa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esses controles aqui, vou mover aqui para dentro do gráfico. Mas quando eu coloquei aqui, ó, perceba que os controles ficaram atrás do gráfico. Então eu posso clicar aqui, ó, com o botão direito, trazer para frente e eu agora consigo vê-los. Ok? Esses dados aqui atrás, eu quero ocultar esses dados, mas quando eu coloco o atalho Ctrl 0 para ocultar, o que acontece? O gráfico some. Isso é por conta de uma configuração, de uma opção que a gente vai mudar agora. Eu clico no gráfico, na guia Design, selecionar dados, eu vou escolher aqui em células ocultas e vazias que eu quero mostrar os dados em linhas e colunas ocultas. Ok? Então agora, se eu clico aqui em qualquer célula da coluna B, vou dar Ctrl Shift e seta para a direita, para a esquerda. Ctrl espaço. Selecionei aqui as colunas dos meus dados, né? E dou Ctrl 0. Ops. Só voltando aqui, faltou outra configuração. Tenho que clicar no gráfico. Ctrl 1. Aqui eu não quero nem mover, nem dimensionar com células. Pronto. Agora eu posso ocultar as colunas. Que meu gráfico permanece. Basta agora só que eu posicione as caixas de combinação, né? Isso. Vou dar aqui um Ctrl Z só para mostrar o que eu poderia ter feito para não acontecer isso com as minhas caixas, certo? Vamos lá, vou deixar elas aqui. Eu cliquei no gráfico, dei Ctrl 1 e aqui em propriedades eu defini para não mover ou dimensionar. Eu poderia fazer isso também com essas caixinhas. Peguei aqui, eu selecionei as duas, Ctrl 1, propriedades, não mover ou dimensionar com células. Então agora eu posso ficar à vontade para ocultar aqui essas colunas. Ok? Bem, para a gente finalizar, o que pode ser feito ainda aqui? A gente pode alinhar essas duas formas aqui para ficarem com o mesmo alinhamento. Vou dar uma separação aqui, ó, entre os dois. Ainda posso colocar aqui uma caixa de texto, só para simbolizar que é um comparativo. Vou colocar aqui, ó, versus. E eu coloco aqui, ó, meio dos dois. Vou aqui tirar o contorno e o preenchimento, para eu conseguir ver a caixinha da melhor maneira. E aí, é isso. Está praticamente pronto. Basta agora, se eu quiser, né, eu posso colocar em modo de tela cheia aqui, ó, de apresentação. Aumentar aqui o meu zoom. Levar um pouco mais para o topo aqui, ó. E agora eu posso fazer as simulações, que é o meu propósito desde o início. Tá certo? Adicionalmente, a gente pode colocar aqui alguns botões, algumas formas que podem dizer de repente qual a diferença percentual entre cada um, por exemplo. Certo? Mas é isso. Esse aqui é o resultado. Se houver qualquer dúvida, pode colocar nos comentários que a gente tenta responder em tempo hábil. Tá certo? Valeu, um abraço.